Olá, eu sou a Camila Davi e hoje nós vamos iniciar um projeto maravilhoso que é o LideraCast, no Dia Internacional do Podcast. E nós convidamos hoje uma pessoa muito especial, a qual eu tenho muita admiração, que é a Luciana Salles, CEO do Grupo Top Med. Seja muito bem-vinda, Lu. Muito obrigada. Estou extremamente feliz por estar aqui nesse momento tão especial do início do LideraCast. É um programa que a gente colocou para todas as pessoas que trabalham com liderança e principalmente aquelas que empreendem servindo pessoas. Então, assim, nós sabemos que as empresas são feitas de quê? Produtos, processos e pessoas. Mas liderar é nada mais, nada menos que servir, não é, Luciana? Exatamente. É um ato de servir. Empreender é um ato de coragem. Precisamos dessa coragem todos os dias, renovar nossa fé, acreditar no nosso trabalho e para que a gente possa seguir em frente de forma efetiva e eficaz, Camila. Excelente. Porque eu acredito que o nosso poder está na nossa forma com que a gente age e com a que a gente considera no nosso trabalho diariamente. Muito bom. E Lu, eu acredito que muitas pessoas que estarão nos assistindo querem conhecer um pouquinho de quem é essa Luciana Salles por trás do Grupo Top Med, da onde surgiu a ideia do Grupo Top Med e principalmente do seu propósito. Conta um pouquinho pra gente. Falar de propósito é a base sempre de tudo. Propósito é o que nos move, é o que nos faz acreditar, é o que nos faz seguir em frente. Eu acredito que o propósito é a nosso combustível que nos alimenta diariamente. Então, o meu propósito sempre foi um propósito de vender produtos que promovam a saúde, que realmente façam diferença na vida das pessoas. E não só o propósito para vendas, como o propósito interno de endomarketing também, da parte dos funcionários internos, Uhum. que é justamente para fazer a diferença na vida das pessoas. Excelente, Lu. Eu acho que hoje, né, gente, liderar é uma missão muito, vamos dizer assim, séria de responsabilidade, porque não é simplesmente servir, vender um produto, um serviço para alguém. Liderar, acima de tudo, é você formar novos líderes e inspirar as pessoas. E você que trabalha com esse nicho de nutrição e saúde, ainda tem mais responsabilidade nisso, né, Lu? Fala um pouquinho para a gente como que é esse desafio de trabalhar com nutrição. Então, eu acho que liderar é uma missão desafiadora, Uhum. que nós escolhemos por optar por esse canal de execução do trabalho. Uhum. Então, a liderança hoje, para mim, é um fator motivador, mas também um fator desafiador. Uhum. Porque também somos seres humanos, né, Camila? Sim, Temos qualidades, mas também temos defeitos e temos que todos os dias buscar ser melhor para que a gente consiga um resultado melhor também. é verdade. Então, eu tenho como um desafio essa questão de liderança. Como você falou, é muita responsabilidade. É responsabilidade você estar à frente de diversas famílias, que você tem essa responsabilidade, não só comercial, mas também falando em relação ao social. Muito bom. Então, eu penso muito nisso e eu coloco sempre isso em primeiro lugar. Pensar no que eu vou, como eu vou estar impactando a vida dessas pessoas. Excelente. A gente vê que não é somente um produto, um serviço, é o coração que está ali, né, servindo realmente pessoas com total responsabilidade. E me fala um pouco mais, Lu, também, agora vocês vão ficar surpresos, né, porque nós vamos não vamos falar do Grupo Top Med. E o propósito da Luciana? O propósito da Luciana é fazer a diferença na vida de tantas mulheres que precisam não só se inspirar, mas eu acredito que se encorajar a fazer a sua história diferente, a escrever novos capítulos, a realizar seus sonhos, realizar tudo que ela deseja no fundo do coração. Muito bom, lindo, lindo demais. E Lu, se fosse hoje, nós que falamos tanto de empreendedorismo, de liderança, né, liderança feminina, se fosse hoje para a gente escolher um líder que te inspira todos os dias, quem seria? Eu sou muito inspirada por uma mulher que é a Luísa Trajano, que é do grupo Magalu, né? Todo mundo já Hum, viu, conhece. Ela é uma mulher humilde. Eu acho que uma das principais características, ela transcende essa humildade, mas também muita sabedoria, o dom da palavra, o talento de comunicar, porque hoje comunicação não basta você. em- é, Na verdade, a comunicação é o que a pessoa entende, não é só o que você comunica. E ter um posicionamento em relação a uhum, isso. Eu acredito que a comunicação é você ter muito claro e definido qual é
o seu propósito, qual o posicionamento que você deseja. Uhum. E isso está muito claro para ela, né. Então ela tem até um grupo grande de mulheres aonde, ela consegue dissipar todo esse conhecimento e inspirar as mulheres do Brasil, não é isso, Lu? E principalmente, eu acredito que ela consegue engajar. Uhum. Porque às vezes você pode ficar inspirada, você pode ter admiração, mas você não compra aquela causa, você não tem aquele engajamento que é necessário para um movimento como o do tamanho e do impacto que a Luísa Trajano tem hoje. Excelente. E assim, a gente sabe que não é da noite para o dia, e que conta muito a questão da trajetória no empreendedorismo, né, e que tudo não são flores, são muito mais pedras no caminho do que flores. E hoje, diante de tantos desafios que a gente tem, Luciana, o que que você acha que o papel da mulher é um pouco diferente, né, no empreendedorismo feminino? O que a mulher tem de bom, o lado bom da mulher no empreendedorismo feminino que ajuda ela a ter sucesso? Eu acredito que a mulher no empreendedorismo feminino, ela tem uma grande vantagem, que é a sensibilidade. Então a mulher ela coloca um pouco mais de emoção, por mais racional que ela seja. Eu sou uma mulher muito racional, mas ao mesmo tempo eu tenho uma intensidade emocional Uhum. muito grande. E eu busco o quê? O equilíbrio disso, a inteligência, a tão almejada inteligência emocional. Mas a mulher ela tem essa vantagem, essa sensibilidade, essa percepção do todo e não só de um fato isolado. E o homem ele tem mais essa objetividade, a Uhum. tratativa isolada de fatos, e a gente consegue agregar tudo isso. Excelente. Eu acredito, bastante nessa situação, no poder sensitivo da mulher, o poder de multitarefas que a mulher tem, de levar, não só no empreendedorismo, mas até mesmo dentro de casa, né, a execução de várias tarefas, né. E um olhar, com certeza, um pouco mais amável, um pouco mais dócil, e que muitas vezes é o toque final para qualquer produto, para qualquer serviço e para o atendimento ao cliente, né. A liderança feminina da mulher ela já é nata, né, já vem aquilo da maternidade, então a mulher já tem um poder de liderar que é só nosso, e é colocar isso em prática realmente dentro das empresas. Então, o lado sensível, amável e esse lado já campeã dessa mulher que lidera uma família, se a gente souber colocar isso em prática dentro das empresas, com certeza a gente tem um algo a mais, não concorda? Concordo, e eu acredito que a mulher ela tem um poder transformador, e hoje ela vem por um processo acreditando nesse protagonismo que ela estabeleceu ao longo dos anos. É isso mesmo, Lu. E pensando hoje em valores sobre liderança na sua equipe para trabalhar com você, o que que você julga enquanto líder de uma grande empresa, de um grande grupo, que são valores inegociáveis para você? Eu acredito que valores inegociáveis é a força, é a vontade de fazer a diferença, é Uhum. a transparência, por mais duro que um assunto seja abordado, porque infelizmente temos que lidar com diferentes situações, diferentes problemas diariamente. E assim, eu lido todos os dias com os mais absurdos, né, aos mais difíceis de serem abordados. Eu acho que a forma da gente lidar com esses desafios tão diferentes diariamente é que é inegociável para mim. Muito Muitas vezes eu não faço as escolhas que eu desejo, mas muitas vezes eu faço as escolhas que são necessárias. entendi. Deve ser não, é um desafio muito grande, né, você ter que escolher entre o certo e o errado, a razão e a emoção para tomar as decisões certas. E no meio do caminho, com certeza nós líderes, não temos todas as chances de fazer sempre certo, né. E a gente também aprende com os erros, né, Lu, nessa trajetória nossa de empreendedorismo, de empresa, de consultoria no meu caso, nós já passamos por muitos fatores que nos levaram ao crescimento, né, simplesmente a gente não acerta sempre, né, a gente com os erros a gente se aprende e começa a fazer de uma nova forma. Eu agradeço todos os dias, todos os erros, os fracassos, as expectativas frustradas, Uhum, porque vitórias é muito bom. Nossa, quando a gente consegue atingir um objetivo, atinge uma meta, é muito realizador. uhum. Só que o aprendizado, ele vem justamente na dificuldade, naquela frustração, naquele erro que você cometeu, que você precisa, às vezes, até tirar forças e reinventar Muito bom, em alguns momentos, do que você realmente celebrar. Então eu verdade. costumo agradecer aos meus erros, aos meus fracassos e às minhas dificuldades, Excelente. porque eu acredito que elas são mais responsáveis por que eu me tornei hoje, do que efetivamente as minhas vitórias, que só me enchem de alegria, de alimentam o ego, alimentam a alma, mas elas não me ensinaram tanto quanto meus erros. Isso é divino, gente. Isso aí é valioso, a gente ter essa consciência madura, né, que a gente aprende realmente com os erros e se torna cada vez mais fortes.
E se tratando de fortaleza, né, a gente tem aquele paradigma que o líder tem que ser forte, que tem que ser determinado, que tem que sempre fazer as coisas certas. E a gente sabe que não é assim. É um ser humano por trás daquilo ali. Mas a missão do líder, ela precisa ser sempre servir o outro, né? Eu falo que, para mim, o maior líder que já existiu no mundo foi Jesus Jesus. Cristo, né? Sem a parte religiosa, mas a vontade de fazer acontecer diante de um propósito que ele tinha, de atrair milhões de pessoas e fazer acreditar em algo sem ter algo em troca de valor que seria Palpável, material, né? né. Então, assim, andando na chuva, no frio e escolhendo, né, 12 pessoas da mais simples humanidade para poder caminhar junto com ele, né. E a liderança de Jesus está até hoje sendo falada na humanidade. Então, acho que um exemplo de liderança que todos precisam realmente reconhecer é o exemplo de servir mesmo que Jesus deixou para nós, né. Com todas as dificuldades, ele foi vitorioso e é vitorioso sempre. E se tratando agora, ô Lu, do grupo Top Med em relação à liderança, se fosse para você definir uma qualidade, um soft skill que um líder seu em todas as suas equipes, né, de liderança precisa ter, qual qualidade seria? Porque hoje está tão difícil a gente contratar pessoas, né? Então, os líderes, hoje os empresários relatam muito sobre essa dificuldade, desculpa, para mim. Então, queria ouvir de você, que é uma grande líder, sobre essa qualidade específica que um líder na sua equipe precisa ter e essa dificuldade de contratação que nós estamos enfrentando no momento atual. Realmente, Camila, um líder, para mim, hoje, é necessário que ele tenha muita qualidade de execução. Ele precisa ser capaz de executar a função que foi determinada. Parece tão óbvio, né? Uhum, Mas, na verdade, quando a gente vai para a prática, não é tão óbvio assim. verdade. A gente tem poucas pessoas que têm a capacidade de fazer o planejamento e de, da mesma forma como fez aquele planejamento, executar as atividades. Então, a gente precisa de um conjunto, não só de planejamento, quanto de execução também. Então, eu acho que isso é o que é a chave, a virada de chave nos negócios. Você encontrar uma pessoa que tem essas duas qualidades. Um outro fator bastante importante que eu considero é o comportamento daquelas pessoas. E Uhum. eu tenho um poder de discernir, que eu agradeço todos os dias, inclusive, que é de avaliação comportamental. E eu já fiz isso várias vezes na empresa, já trouxe pessoas de fora, porque eu acho que é importante a gente ter esse respeito, que as pessoas são diferentes, Sim. elas se comportam de formas diferentes, e você tem que se adequar. E adequar às características da pessoa. Perfeito. Então, eu levo também isso bastante em consideração. E contratar bons líderes hoje é difícil, não é, Lê? Não é, Lu? Então, a contratação, e isso a gente está falando de líderes ou até mesmo de mão de obra, mais chão de fábrica, Uhum. tá muito difícil. Os valores, muitas questões elas foram bastante modificadas. E pós-pandemia, que não tem como a gente Sim, não sim. se referir a esse período, ela trouxe várias questões emocionais, mentais, doenças que antes não tinham tanta repercussão ou se falava muito, hoje a gente tem que lidar com esses problemas também. Né? Então, eu acho Uhum. que isso compromete bastante o desenvolvimento de uma organização. E, Luciana, a gente entende todo esse processo que a liderança realmente precisa de algumas qualidades, né, para poder executar tarefas dentro das empresas. E você lá no grupo Top Med, como que você vê essa questão da liderança, em qualidade e execução dentro da sua empresa? Eu acredito que um bom líder, ele tem que ter um conjunto de comportamentos, não só um comportamento específico. Uhum. Ele precisa, no momento de escassez, observar oportunidades de crescimento e no momento de abundância, também ter uma visão de como ser mais abundante, se ter uma autocrítica do que ele pode melhorar, do que ele não pode, e ter uma positividade. Não se pegar nas coisas ruins, porque elas vão existir sempre, mas sim o que pode engrandecer com as coisas positivas. Excelente. E Lu, eu acredito bastante também que liderança é formação, né? A gente forma bons líderes. E dentro das empresas hoje, com essa situação de muita falta de mão de obra realmente no mercado para poder fazer parte das empresas, eu acredito que nós, enquanto líderes, nós precisamos formar outros líderes, né? Acho que não é só uma questão humanitária. Eu acho que um líder de verdade, ele tem essa missão, não só de inspirar, mas principalmente de formar outros líderes. Então, a gente sabe que dá trabalho formar, a gente sabe que dá trabalho acompanhar, e sabemos que pessoas têm o seu lado bom, têm o seu lado ruim. Às vezes a gente acha uma pessoa tão bacana na execução, na produção, e pensa, gente, será que essa pessoa daria um grande líder ali?
E aí já te desperta para aquela situação onde você tem a execução dessa obra missionária, que é formar outros líderes dentro daquela empresa. O que que você acha disso, Lu? Eu acho que a liderança, ela é um processo que passa pelo autoconhecimento, que seria algo que vai fazer a diferença. Você ter a capacitação e o autoconhecimento, você já tem meio caminho andado. Uhum. Porque liderar é um processo muito complexo. E dentro de um processo complexo, o autoconhecimento ele é básico para que você possa evoluir quanto líder. Uhum. Então, além desse processo todo de formação, as pessoas têm que querer e têm que ter o Exatamente. autoconhecimento, Você né? falou a palavra-chave, tem que querer. Uhum. Eu acho que o tem que querer já é o início de tudo. Entendi. Você ter que querer e você acreditar que você é capaz são as bases para você ir para essa jornada de autoconhecimento. Não é fácil uma jornada de autoconhecimento. Uhum. Você precisa se deparar com as suas qualidades, mas principalmente com seus defeitos. E você lidar com os seus defeitos não é tão simples assim, Uhum. né? Fica tudo muito bonito quando a gente coloca no papel jornada de autoconhecimento, mas vai para a prática, enfrentar ali os seus leões, as suas angústias, as suas ansiedades. Não é tão simples assim. Sim. Então, eu considero que essa jornada de autoconhecimento, de aprendizado, de capacitação, ela precisa ser contínua. Eu acredito que não tem, vamos capacitar, fazer um curso e está tudo bem. Não, Uhum. ela é uma jornada contínua. A capacitação, você falar sobre melhor, ser melhor a cada dia, é uma jornada. Excelente. Luciana me deu um insight aqui, a hora que você estava falando, né? E assim, na verdade, um insight com curiosidade, viu, gente? Que seria o seguinte: vamos ver se ela não fica brava. Lu, você é nutricionista formada. Quando foi que te deu um insight? Falou, não, eu quero empreender. Como que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou nutricionista por formação, tenho muito orgulho da minha profissão. Foi uma profissão que me deu tudo que eu tenho hoje. Mas quando eu estava na parte clínica, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa grande multinacional com essa parte de vendas e de geração de demanda. E foi aí que eu vi que eu tinha uma oportunidade e o quanto eu era apaixonada por vendas. Na Entendi. verdade, eu tenho lembranças de muito pequena já lidando com vendas, sabe? Uhum. Mas aquilo ali nunca me despertou como se, nossa, vou seguir o empreendedorismo. Não, ele aconteceu após a minha jornada de profissional como nutricionista. Interessante, interessante, né? Porque você viu na jornada da sua formação de nutrição, de expandir aquilo e levar para um público muito maior do que você poderia sendo nutricionista, alcançar ali lugares através dos seus produtos e também serviços, né? Então, isso foi uma visão estratégica que só, na minha opinião, uma grande líder pode ter. Muito obrigada por tantos elogios. Na verdade, a nutrição, ela é uma profissão relativamente nova, né? Se a gente for Uhum. pensar com as demais profissões da área da saúde. Mas a nutrição, ela faz toda a diferença na recuperação, na manutenção do estado do paciente. A terapia, eu gosto de enfatizar que a terapia nutricional, então é uma terapia como uma terapia medicamentosa, como uma terapia de fonoaudiólogo, quanto uma terapia de fisioterapeuta, ela faz parte de um conjunto. Uhum. Ou como a equipe de enfermagem tratando uma ferida. Estou dando alguns exemplos de quanto a terapia nutricional vai fazer diferença em todos esses processos. Uhum. Então, eu gosto de enfatizar que, além de vender produtos, nós estamos entregando os melhores nutrientes, aqueles que Sim. vão realmente fazer a diferença no tratamento do paciente. Isso quando a gente está falando de nutrição. Mas quanto aos produtos médicos hospitalares e os medicamentos, eles vão agregar da mesma forma e fornecer produtos de qualidade, de marcas renomadas que existem no mercado. E o que é interessante é que você agregou isso de uma forma muito ampla na Top Medilar, né, uma loja sua que de produtos, né, de nutrição, que além disso tem um algo a mais. O que que é esse algo a mais que tem lá? Um atendimento acolhedor, porque eu valorizo muito essa questão de um atendimento personalizado, cuidadoso, porque as pessoas estão num momento cuidadoso, né? Então, eu acho que nada mais do que justo o reconhecimento desse momento. Muito bom. E tem uma nutricionista lá, né, tem um profissional capacitado para tirar dúvidas dos pacientes. Isso. Eu acredito que um profissional nutricionista, ele faz a diferença por dar uma segurança para o paciente que chega, às vezes, ele recebeu uma alta hospitalar, mas aquele momento estava tão conturbado que que gerou algumas dúvidas que ele pode se sentir seguro de tirar essas dúvidas na empresa. Excelente. E só para a gente hoje finalizar essa questão de liderança, a gente aprendeu muito aqui hoje com vários insights, Lu. Você lembra de alguma situação que foi muito difícil na sua liderança, nessa trajetória toda do grupo Top Med? O que que isso te ensinou?
Nossa, decisão, momentos difíceis é o que não nos faltam, né? Uhum. Todos os dias. Eu brinco que eu mato um leão e deixo uns 3 amarrados no outro dia. Porque eu vou te falar, viu? Mas assim, tiveram vários momentos, separação na minha vida pessoal, dissolução Uhum. societária, alguns momentos com alguns funcionários que foram mais difíceis. Uhum. Então, eu sempre busco o aprendizado positivo. Muito bom. Então, eu procuro deixar aquilo que foi negativo guardado. E muitas vezes, muitas vezes não. Eu não sou tão compreendida em alguns momentos por essa racionalidade em determinados Uhum. momentos. Mas eu agradeço, porque é isso que me permite também continuar. Muito bom. Quero agradecer de verdade, Lu, esse bate-papo maravilhoso sobre liderança, empreendedorismo. E esteja aberta quantas vezes for possível para você estar aqui no LideraCast conosco, nos trazendo aí vários insights e aprendizado. Muito obrigada. Parabéns, que esse projeto seja um sucesso, como tudo o que você faz. Estou muito grata por você ter me convidado e que venham próximos LideraCast para a gente poder aprender bastante com você. Amém. Que assim seja, pessoal. E eu quero deixar aqui para você que é líder uma reflexão. O líder de verdade, ele serve, ele acalma, ele bate, ele provoca, mas ele jamais deve sair do operacional. Hoje, muitos líderes se confundem, né? Atrás de uma mesa, dando ordens, analisando relatórios. Mas o perfil de um verdadeiro líder, ele precisa ter a gestão de pessoas, a gestão comercial, que é a sua operacional, e também a sua gestão estratégica analítica. E aquele líder que mostra o como fazer e não o que fazer é realmente o líder que serve a sua equipe. Antes de encerrar, gostaria de trazer agora uma pauta muito bacana e a Luciana vai falar um pouquinho para nós sobre os livros, né? Mulheres Incríveis. Conta aí para gente, Luciana, tem um novo lançamento, né? Então, Camila, essa questão de escrever os livros, eles fizeram parte dessa minha jornada de autoconhecimento. Colocar no papel as nossas emoções, nossos sentimentos, puxar da lembrança realmente tudo aquilo que construiu a nossa história. Então, eu participei. E foi assim que eu te conheci, sou muito Verdade. feliz por isso, no projeto do Mulheres Incríveis, onde nós somos coautoras, onde tivemos a nossa oportunidade de não só contar o que nós superamos para chegar até aqui, mas também um pouquinho do empreendedorismo e da maternidade. E aqui hoje a gente também trouxe 2 livros maravilhosos da Camila. E, Camila, eu queria que você também deixasse registrado aqui nas redes, não só os nossos projetos que Uhum. fizemos juntas como coautoras, mas também esses livros maravilhosos que você teve a oportunidade de escrever. Então, participar do projeto Mulheres Incríveis 1 e 2, que agora está sendo lançado no RME, né, num dos maiores festivais de empreendedorismo que existe no Brasil, somente para mulheres. Então, sinto-me muito honrada de fazer parte desse projeto. Como eu já falei, como a Lu já falou, né, onde a gente se conheceu e conhecemos tantas mulheres. E eu acredito que é esse o propósito, né, desse projeto, de conectar mulheres, né? Não é simplesmente escrever um livro e cada um vai para o seu lado. Não, é a gente gerar conexão ali sair algum produto, algum resultado dessas conexões. Então, quero agradecer aí a organização, a editora, né, a Janaína, a Márcia e todas as outras mulheres que participaram disso, porque isso é um legado, né, essa conexão entre mulheres. Eu acho que o mais importante não é o livro, é o que se faz com o livro, que é conectar e gerar resultados, negócios e oportunidades para todo mundo. Então, eu acho que está dando certo esse projeto e vai longe, só sucesso mesmo. Então, o meu primeiro livro é o Já Nascemos Campeãs. É um livro que eu escrevi sobre propósito, sobre autoconhecimento e sobre tudo aquilo que eu acredito. E se eu falar muito, eu me emociono, porque realmente foi Deus que pediu para eu escrever esse livro, Lô. Então, eu tive um sonho com Deus, onde ele falou para mim: você que ajuda tantas pessoas nas empresas, por que não ajudar mulheres? Colocando no papel aquilo que você acredita. E na época eu estava escrevendo um livro, ele ainda não foi lançado, que é um livro grande que fala sobre o meu método, que é o método de vendas. E Deus falou assim: dá um stop, coloca a sua alma num projeto que vai ajudar as pessoas primeiro, antes de você falar de negócios. Então, foi assim que nasceu o Já Nascemos Campeãs, e depois, complementando, eu pude escrever o Seja Imparável, que é uma mudança, um guia bem simplesinho de conexão da mulher empreendedora na era digital, explicando sobre inteligência artificial e algumas ferramentas que elas podem usar para facilitar a vida delas de uma Prática. forma simples, Sim. né? Nada difícil, sempre muito simples. Então, esse é um legado que eu acho que a gente precisa realmente deixar para as mulheres, que é se ajudar. Eu acho que o propósito realmente nosso aqui dessa terra é servir, é estar se conectando e fazendo o melhor de cada um de nós.
E para adquirir os livros e para estar seguindo todos nós aqui, vou deixar minha rede social, que é Camila Davi Oficial, Camila com 2 Ls, e a Lu vai passar também um pouquinho sobre a rede social dela, que é muito importante para nós. Vou deixar para vocês a minha rede social para que a gente possa continuar trocando experiência, trocando informações, conhecimentos. Então, meu Instagram é @lucianar.salles e também tem o meu site www.lucianasales.com. É isso aí, quero agradecer, Luciana, mais uma vez a sua participação e esperar novos líderes aqui no nosso LideraCast. Até mais.